Prezados participantes do Programa Latino-Americano de Advocacy em Saúde. Nesse material que preparamos para vocês, vamos falar de um assunto bastante atual, a comunicação em redes sociais. Na nossa experiência, muitas organizações na área de saúde, organizações de pacientes, procuram este recurso para tentar realizar parte da sua missão como organização. E a gente tem percebido que essas organizações entram com uma alta expectativa de resultados, de divulgação dos trabalhos das organizações e muitas vezes acabam também tendo frustrações, porque não têm os resultados que esperavam obter. Nós vamos apresentar um material para vocês conceitual e ao final desse material procurar dar dicas para que vocês possam utilizar de forma satisfatória o recurso de trabalhar a comunicação no mundo digital. Nesse primeiro slide, vamos falar um pouquinho sobre redes sociais. Vamos partir do princípio de que tudo que é sustentável tem um padrão de rede. E isso é fácil de perceber. Não apenas na vida humana, nos seres vivos, nos organismos que fazem parte do planeta, mas até nas próprias relações. E por que isso acontece? Porque a rede é um elemento de suporte. E a rede que sobrevive é uma rede dinâmica. Portanto, a entrada de vocês em um ambiente de rede social, seja ele digital ou não, deve obedecer a essas duas questões. Ser uma rede de suporte, que segura, que apoia, e ser uma rede dinâmica, que acompanha as mudanças da sociedade. Se vocês quiserem se aprofundar cada vez mais dentro desse tema, a maior parte do conteúdo que estamos trazendo para vocês é da Escola de Redes. Ela tem um site que vocês podem acessar através do endereço www.escoladeredes.ning.com. Esse ning é N-I-N-G. Portanto, escoladeredes.ning.com. E como fazer a evolução dos trabalhos de vocês numa rede social? Primeira coisa que a gente traz é o conceito de netwaving, ou seja, a articulação e animação de redes sociais. E a netwaving depende muito de que tipo de rede vocês estão participando. Também depende de como elas se estruturam e como elas funcionam. Porque a partir dessa definição é que vocês vão entender o trabalho de articular e de animar uma rede social. Detalhe, nós não estamos ainda nesse momento diferenciando se esta rede social está num ambiente web, num ambiente de internet, ou é uma rede formada de pessoas, onde existam encontros presenciais. É muito importante dizer isso porque muita gente considera redes sociais somente aquelas que estão na internet. E não é verdade. Você pode ter redes sociais presenciais e redes sociais digitais. Um dos exemplos de rede é a rede neural, é a rede que está nos nossos cérebros, a nossa rede de neurônios, que conectados transmitem e recebem informações para o nosso corpo tomar as decisões que são necessárias. Um outro exemplo é uma rede urbana, que acontece nas cidades. Essa imagem mostra para nós que numa determinada cidade existem alguns centros de maior concentração, mas que todos estão conectados. Então essa disposição geográfica de uma cidade também é
uma rede. E muitas vezes nas grandes cidades, determinadas pessoas vivem em apenas um único espaço, em algum ponto da rede, não se conectando com as outras. Isso acontece então também na nossa vida real. O outro exemplo é a rede, por exemplo, de uma turma de escola. E aí este desenho é muito feliz para mostrar que existem determinados grupos, que esses grupos se interagem, que no centro da rede até existem alguns alunos que são figuras-chaves para a conexão e que até existem na parte periférica do lado esquerdo alguns alunos que não fazem parte da rede, não se conectam, estão mais isolados. Então, mesmo dentro de um ambiente de escola, é possível imaginar que exista um tipo de rede dentro dessa organização. O outro slide vai mostrar um desenho já bem mais aberto, sem tanta hierarquia, que é o exemplo de uma rede social. Do ponto de vista conceitual, podemos dizer que, para o setor social, as redes são sistemas de nodos e conexões. Como nodos, nós podemos entender que sejam pessoas ou grupos de pessoas, e conexões compostas por pessoas e formas de relacionamento. Num processo de rede, existe sempre uma conexão entre um nodo com o outro. Essa conexão ela é formada por informação, por conhecimento, por mensagens, por dados, qualquer forma de informação. Portanto, nós estamos falando de pessoas que se conectam a outras pessoas, trafegando informação, trocando informação. E essas duas visões se resumem na terceira. São seres humanos que estão vivendo em coletividade e estabelecendo uma relação entre si, uma relação de troca de informação, de utilidade de informação, de interesse comum. É isso que caracteriza uma rede dentro do setor social. Para se criar uma conexão, para se iniciar uma rede, nós precisamos ter mais de duas pessoas. Duas pessoas não caracterizam uma rede. É preciso existir uma opção a mais do que um único caminho. Então, nesse slide, nós estamos mostrando exatamente isso. A menor opção possível de uma rede é uma rede de 3 pessoas, aonde A e B formam um único caminho, mas A com C formam uma nova opção e B com C uma quarta nova opção. Se nós tivermos maior número de pessoas, como o slide seguinte, nós vamos ampliar os números de conexão. Isso nos liga ao slide chamado de diagramas de Paul-Baran. São 3 tipologias de rede muito importantes para o entendimento de cada um. A primeira rede, chamada rede centralizada, ela mostra um único elemento principal que distribui e recebe informações. Percebam que entre os nódulos periféricos não existe a troca de informação. Nesta definição, nesse diagrama, nós estamos falando de uma grande centralização. No diagrama do meio, nós estamos falando de uma rede descentralizada. Os nódulos principais são receptores e emissores de informação, e a cada um deles se ligam outros nódulos periféricos, secundários, e que a informação navega
trafega em função dos nódulos principais. O terceiro diagrama é o que se chama de rede distribuída. Não existe uma hierarquia, não existe uma centralização, e através desta conexão, qualquer ponto pode acessar a um outro ponto. Na definição para terceiro setor, se coloca que efetivamente só será a rede distribuída. Tanto a rede centralizada como a rede descentralizada, por terem uma hierarquia entre os nódulos, elas não são consideradas redes. Talvez 90% das redes que estão no mercado e que tenham um único animador, de fato, academicamente falando, conceitualmente falando, não sejam redes. A rede efetivamente característica do setor social é a rede distribuída, aonde não existem papéis diferenciados e não existe hierarquia. No caso das redes distribuídas, quanto mais ela for distribuída, ou seja, menos centralizada, maiores são as chances de ocorrer dois fenômenos que são extremamente importantes para organizações de pacientes. O primeiro fenômeno é o que se chama em inglês de clustering, ou de aglomeramento. O segundo fenômeno é o swarming, ou enxameamento. Por que o aglomeramento e o enxameamento são importantes para organizações de pacientes? Porque são duas formas de transitar informação. Se você tem uma determinada patologia, tem conhecimentos sobre essa patologia, precisa fazer a mobilização da sociedade para esta patologia, precisa fazer movimentos de advocacy para conquistar ou melhorar os direitos de pacientes nessa patologia, você vai precisar, em determinados momentos, do aglomeramento, ou seja, que pessoas se unam em torno da sua informação, não da sua organização, mas da sua informação, e adquiram esta informação, e em determinados momentos que você faça o enxameamento. São informações que você quer passar para a sociedade e a sociedade absorve essa informação e repassa a informação. Então você vai estar fazendo o enxameamento de dentro para fora. Então percebam que esses dois fenômenos são os fenômenos principais para trabalhar numa rede distribuída para organizações de pacientes. Ou o aglomeramento em torno da sua informação, ou o enxameamento para distribuir ou mobilizar a sua informação. As redes sempre existiram. Não é de agora que a sociedade está se constituindo como uma sociedade rede. Vamos reforçar que rede não é apenas o padrão da internet, as redes sociais. Elas existem de formas presenciais. Toda vez que uma sociedade se depara com padrões de organização extremamente hierárquicos, rígidos, de regulação, ela procura se contrapor a esse padrão com a criação de redes distribuídas. E isso acontece porque podem existir uma convergência de fatores sociais, econômicos, culturais, políticos e tecnológicos que possibilitam a formação da rede. Então é muito importante perceber que não é rede digital. Rede é uma forma de encontro de pessoas
que transitam, que trafegam informações uma com as outras, inclusive de forma presencial. Então a sociedade sempre esteve organizada, de um maior ou de um menor grau, em rede. A rede social na área de saúde, ela é extremamente importante, porque alguns países criam sistemas autocráticos de forte regulação, sem a participação da sociedade civil, sem a participação do paciente. Criar as redes para a defesa dos direitos, para divulgar informações, é extremamente importante. Essa importância da rede social na área de saúde está cada vez mais claro. E nós devemos aproveitar o momento atual em que o avanço tecnológico está permitindo com que essas redes sejam mais rápidas, mais abrangentes e que possam tratar de temas de interesse comum. Ou seja, estamos percebendo que o momento está acelerando e potencializando os efeitos e tornando visível esse fenômeno das redes sociais. Apesar de ter dito no slide anterior que o fenômeno das redes está crescendo, também devemos dizer que redes específicas podem não crescer. As redes são móveis, elas crescem até um determinado ponto e, na maioria das vezes, elas param de crescer. Em determinados casos, elas diminuem e podem até deixar de existir. Por que uma rede deveria crescer indefinidamente? Não há razão nenhuma. Uma rede irá se manter viva e ativa se ela trafegar uma boa qualidade de informação, se ela se utilizar de um interesse comum e se ela conectar pessoas. Outro ponto interessante é que a rede não é constituída somente de anjos. Uma rede, por ser constituída de pessoas, tende a aceitar a diversidade de pessoas que estão lá dentro. Por exemplo, não serão todas as pessoas que terão um espírito de cooperação. Uma pessoa pode entrar numa rede social e ser apenas uma observadora. E isto tem um valor social, porque se ela é uma boa observadora, ela poderá aprender com o conteúdo da rede social e utilizar o seu aprendizado na sua área de abrangência, com as pessoas com quem ela lida, mesmo que ela não tenha cooperado com a sua rede. As pessoas também não têm que ficar menos competitivas para se conectar às redes. Uma rede distribuída, dinâmica, ela converte competição em cooperação. Uma rede só existe quando ela funciona de fato. Ou seja, quando ela se configura como uma rede distribuída e se manifesta desta forma. Não é a tecnologia, por exemplo, de celulares, de internet, de blogs, que efetivamente dizem que a rede está constituída. Esses equipamentos, essas formas de trafegar a informação, são canais. A rede, de fato, se caracteriza quando você tem uma conexão de pessoas em torno de um interesse comum e que trafegam ativamente informação. Isto sim é uma rede. E o que mantém uma rede?
O que mantém a rede é o valor agregado que você está entregando para as pessoas. É essa qualidade de informação, de conhecimento, de dados que estão trafegando entre as pessoas que as mantém numa forma de rede. Então, o valor agregado, o ponto de interesse é muito importante. Pode ser a patologia que une as pessoas, pode ser algo além da patologia, como por exemplo a saúde pública, e aí dentro da rede existem várias patologias, pode ser a defesa de direito de um determinado grupo. Portanto, você precisa ter muito claro qual é o interesse comum para você criar uma rede ou você se associar a uma rede. Outra questão importante é o compromisso público. Uma rede distribuída não tem um compromisso privado. Isso leva aos pontos seguintes. Se ela é de compromisso público, ela tem que ter uma participação equilibrada, ela não é uma rede de dono, porque senão seria compromisso privado. Além da participação equilibrada, ela precisa ter legitimidade, ou seja, o apoio de diversas partes da sociedade, é isso que significa legitimidade, e ela tem que ter credibilidade. A qualidade de informação que trafega por esta rede tem que caracterizar uma informação de credibilidade. Então tem que haver um cuidado muito bom com relação à informação que se coloca dentro da rede. Isto é o que vai manter uma rede ativa. Não necessariamente crescer a rede, mas sim mantê-la ativa e com qualidade. Agora que nós tratamos as partes mais conceituais, vamos falar um pouco sobre dicas para se navegar em redes sociais, se comunicar em redes sociais. Porém, vamos colocar duas condições. Primeiro, que está se conectando pessoas e não instituições. Segundo, que conectar pessoas entre si e não apenas com um centro de emissão de informação, de articulação de informação. Ou seja, estamos falando de uma rede distribuída de caráter social, com compromisso público, de um interesse comum. Nesse sentido, é importante primeiro ter claro algumas coisas que se podem ou que não se podem fazer. Nós vamos começar pelo que não fazer, porque alguns pontos aqui são erros muito comuns. Primeiro, não se deve conectar instituições. É importante se conectar pessoas. Nesse sentido, a organização pode fazer um mapeamento para entender as organizações que ela gostaria de conectar à sua rede, mas mais ainda, esse mapeamento incluir algumas conversas, algumas reuniões e entender o que as pessoas dentro da organização pensam e dariam como interesse comum para uma rede social. Segundo ponto, fazer reunião para discutir e decidir o que os outros devem fazer. Isso não é um trabalho para a rede social. A rede social deve focar como fazer e não ficar discutindo quem deve fazer o que fazer. Terceiro ponto,
tratar as outras pessoas como massa a ser mobilizada. Nós sugerimos o contrário, amigos a serem conquistados. Quarto ponto, monopolizar a liderança. Achar que a animação de rede é uma tarefa única e exclusiva de uma única pessoa. Se isso acontecer, o desenho da rede sai de uma rede distribuída e pode ir para uma rede descentralizada ou até para uma rede centralizada. A ideia no setor social é de uma rede distribuída, portanto, devem existir vários animadores. Esse trabalho deve rodar entre as pessoas e deve se permitir a participação de várias pessoas. Para fazer esse trabalho de animação, é sempre importante ter motivos, ter informações, ter datas, ter campanhas e metas que precisam ser colocadas para a rede. Então, este é um elemento importante para a animação de rede. Sempre que se tem uma meta visível e compartilhada ou uma campanha, as pessoas vão entender como tangibilizar a sua participação. Outro ponto importante para a animação de rede é dar sempre um retorno, uma devolução, mesmo que ela não seja definitiva, mesmo que você ainda vá buscar um tempo para obter uma resposta, para conseguir uma informação, mas você diz que recebeu a informação e que está à procura daquilo que a pessoa quer receber. Então é muito importante sempre ter devolução e retorno. Nós vamos chamar atenção nesse ponto para uma questão organizacional de qualquer organização ou pessoa que queira criar ou entrar numa rede. Precisa ter tempo. Tempo para dar a devolução e para dar o retorno. Um terceiro ponto para animar a rede é disponibilizar amplamente as informações, dados, conhecimento, porque é isso que trafega entre as pessoas. E esta informação tem que ter credibilidade. O último ponto, colocado no slide, é estimular sempre a conexão entre pessoas e não a conexão com você, animador. É muito importante que as pessoas sintam que possam ter liberdade de entrar em contato com outros e de realizar conversas com outros, mesmo que não seja do conhecimento seu. As redes centralizadas e descentralizadas é que procuram estabelecer este controle. No caso social, a rede deve ser distribuída. Para que a rede, no caso digital, de fato funcione, você precisa escolher canais para poder exercer o trabalho da rede. Alguns canais já existem e é uma questão de você se organizar ou pesquisar e descobrir aonde as comunidades estão. Alguns exemplos estão aqui na tela. O Facebook, o Twitter, o Orkut e o YouTube. Canais devem estar ligados ao tipo de informação que você vai trabalhar. O Twitter, por exemplo, é uma comunicação rápida, já que existe um limite de palavras que podem ser digitadas. E é também uma comunicação mais dinâmica, mais de detalhes, de informações precisas. O Facebook não. O Facebook, você, a exemplo também do Orkut, você pode trabalhar com informações mais complexas, passando links, dando mais dados, fazendo campanhas de mobilização,
agregando fotos, vídeos. Então, é um canal muito mais elaborado para uma determinada organização criar ou participar de uma rede digital. O YouTube pode ser um canal interessante para você gravar depoimentos, mostrar situações de atendimento na área de saúde, e você pode fazer isso através da criação de vídeos, desde vídeos caseiros, feitos até de uma forma individual, através do celular, ou através de vídeos mais compostos, mais trabalhados, como, por exemplo, uma campanha de um vídeo viral para uma determinada patologia. Então, os canais, eles devem obedecer a um perfil de informação que vai ser utilizada e trafegada dentro da rede social. Outra possibilidade é trabalhar essa rede através de blogs, onde você também se permite a divulgar informação, dar dados, passar links. O importante na questão do blog é evitar que ela se transforme, de fato, numa rede centralizada ou numa rede descentralizada. O blog tem um responsável, o blog tem um emissor, mas este emissor precisa fazer também um papel de ligação entre as pessoas e não apenas a ligação com ele. Escolher a forma de atuação, escolher o que você deveria fazer para a sua organização ou para a sua patologia, tem de estar ligado com a sua estratégia. Então, nesse slide, nós vamos falar um pouco do passo a passo. O primeiro ponto, avalie a estratégia, avalie o momento da patologia no seu país, no seu estado, na sua província, no seu município. Porque todos os seus esforços, como uma organização de pacientes, têm de estar ligado à sua missão, à patologia para a qual você escolheu trabalhar. Então é muito importante perceber o momento da patologia e da organização para descobrir que tipo de função estratégica uma rede social poderá ser útil para a organização. Aí vem o segundo ponto. Definir o ponto de interesse da participação. Será que é divulgar informações a respeito da patologia, porque você percebeu que pouca gente tem informações corretas sobre a patologia? Ou ela é uma patologia que vem passando por momentos importantes de mudanças de avaliação, de tratamento, e você precisa divulgar isto? Ou estamos falando de um momento em que é importante você receber demandas e dar apoio aos pacientes? Ou então até de ser um momento importante para mobilizar a sua rede para ações de advocacy, para conquista ou defesa de direitos. Então, todas as organizações deveriam, primeiro, olhar para o momento da patologia, o momento da organização e encontrar uma razão de ter uma rede social e não simplesmente participar de uma rede. Terceiro ponto, definir quem vai ser o responsável e quem podem ser os parceiros para se participar ou estar dentro de uma rede social. Estar numa rede social consome tempo.
porque é necessário dar o retorno, é necessário se pesquisar informação, é necessário se produzir informação para que haja vida nessa rede, para que se trafegue a conexão entre as pessoas. Então, é muito importante definir o responsável e eventuais parceiros na hora de realizar algumas tarefas. Você pode ter um parceiro, um voluntário, ou mesmo uma empresa voluntária que ajude a você a montar a página inicial do blog. Você pode ter alguém de uma área de academia, de uma sociedade médica, que vai ser responsável em captar e organizar as informações da patologia, ou dar respostas que são enviadas pelos pacientes. E também outros tipos de parceiros que podem te ajudar a criar e a inserir campanhas comemorativas da patologia ou campanhas de advocacy por uma questão de direito. Então, entrar numa rede social não significa entrar sozinho. É muito importante imaginar e perceber que você precisa de tempo e que você vai precisar de apoio. O último ponto, para organizar esta participação, é definir um cronograma com datas para as atividades que você pode realizar ao longo de um ano dentro da rede social. Se a ideia é ter uma rede social ativa e organizada, com uma boa qualidade de informações que estejam conectando pessoas, é importante organizar num cronograma o que você pode fazer mês a mês. Até para que você tenha tempo, e os seus parceiros também, de organizar e preparar a informação.